Na primeira semana do ano, o Brasil foi tomado de surpresa com rebeliões e massacres em presídios de vários estados. O número de mortos em rebeliões e massacres já se aproxima de 100. Foi a pior semana do sistema carcerário brasileiro desde o massacre do Carandiru, há 25 anos. O pano de fundo é a guerra de facções criminosas. Morreu um ali, morreu um já morreu. Uma guerra dentro das cadeias. Declarada por facções criminosas que disputam o controle das grandes rotas de tráfico de drogas. Os criminosos gravam o massacre com os próprios celulares. Exibem as armas para o acerto de contas. 4 rebeliões em 3 estados diferentes. O maior número de mortes desde o massacre do Carandiru em São Paulo em 1992. A primeira semana do ano expõe a fragilidade do sistema prisional do Brasil. Mas quem são e como agem as facções que assustam o país? 1º de janeiro. Uma chacina no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, deixa 56 mortos. Um massacre que traz à tona a brutalidade da facção criminosa, apontada por especialistas como a 3ª maior do país, a Família do Norte. Tudo indica que a ação da facção criminosa foi muito bem planejada. Enquanto eles começavam a matança, a ação, a rebelião no presídio principal, no presídio ao lado houve uma rebelião um pouquinho antes. E toda a polícia, todo mundo foi mobilizado para aquele onde acontecia a rebelião. Ou seja, para desviar a atenção para a matança, para a chacina. A primeira rebelião aconteceu entre os detentos do regime fechado. Eles fizeram um buraco em um dos pavilhões, por onde receberam diversas armas e invadiram a galeria ao lado, com presos do regime semiaberto. 184 detentos fugiram pulando os muros. Um deles chegou a postar fotos nas redes sociais para comemorar a saída. Enquanto alguns fugiam, presos de outra ala do presídio tinham um objetivo claro: matar integrantes de uma facção rival, o primeiro comando da capital, facção com origem em São Paulo que conseguiu se expandir por todo o Brasil. Logo depois, 12 funcionários do presídio foram feitos reféns. A tropa de choque cercou o local e começou uma negociação. O juiz Luiz Carlos Valois participou da transação. Todos os presos que morreram na rebelião já tinham morrido naquele momento que eu cheguei. Então, o foco era liberar os reféns funcionários que estavam dentro da penitenciária. Fez algumas reivindicações mínimas de não perder banho de sol, da polícia de choque não entrar, de não ter transferência para a penitenciária federal. Segundo o juiz, as autoridades não concordaram com as condições impostas pelos presos. Mesmo assim, eles liberaram os reféns e começaram a tirar os corpos. Os presos tiraram os corpos de dentro da penitenciária. Não foi a polícia, não foi o IML, foi os presos. A ousadia dos criminosos foi tanta que eles filmaram a ação, cortando cabeça, esquartejando corpos, imagens que não podemos mostrar na televisão. E depois disso tudo, tem imagens também deles comemorando o feito, comemorando a carnificina. Vai pedir que comanda, meu irmão. Descida. Nas imagens, eles não demonstram qualquer preocupação de serem identificados. Este delegado da Polícia Federal explica que a crueldade é uma marca da facção. Mesmo antes de integrarem a organização, eles praticavam muita violência nos seus pequenos delitos, ou nos delitos, não pequenos delitos não, mas nos delitos praticados por pequenos grupos. E trouxeram essa cultura também para o seio da organização, da facção criminosa. O jornalista Wilson Lima conversou com um dos reféns.
O agente penitenciário, que prefere não se identificar, conta que testemunhou mais de 30 mortes. Era tudo na nossa frente, eles segurando a gente aqui, e se o agente tentasse correr, ele falava que se tentasse correr, eles matavam todo mundo, e não era para a polícia invadir. A polícia estava tomada em cima da muralha, do portão, só que a polícia não podia fazer nada, e a gente gritava o tempo todo que, pelo amor de Deus, que a polícia não atirasse, porque se a polícia atirasse, eles matavam a gente. Um dia depois da chacina, mais 4 presos foram assassinados em uma unidade prisional da zona rural de Manaus, totalizando 60 mortos. Ao longo da semana, a polícia capturou 119 foragidos. O governo também decidiu transferir 284 presos do PCC que estavam no complexo penitenciário para a cadeia pública, que estava desativada desde outubro do ano passado. Mas o que parecia ser um lugar seguro acabou em nova tragédia. Nesta madrugada, um motim destruiu parte das celas e mais 5 pessoas foram assassinadas. Pelo menos 3 corpos decapitados. A facção criminosa Família do Norte, também chamada de FDN, controla boa parte do tráfico de drogas da região. O FDN, que comanda, meu irmão. Em 2015, a afiliada da Record TV em Manaus fez uma série de reportagens especiais sobre a organização. A FDN surgiu por volta de 2006. Os traficantes Gelson Lima Carnaúba, conhecido como Mano G, e José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, ou Pertuba, passaram a agir segundo os moldes de facções do Rio de Janeiro e de São Paulo. O primeiro passo foi elaborar um estatuto próprio, com regras de hierarquia, disciplina e conduta. Cerca de 2 anos após a criação da Família do Norte, a nossa equipe esteve no município de Tabatinga, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Acompanhamos a prisão de 2 pistoleiros chamados de xerifes da FDN. Todo mundo que a gente conversa aqui fala quem é o cara que faz a pistolagem, que mata. Todo mundo fala, o mais famoso é o Machuca. Você sabe da sua fama? Sabia. Na época, Jaime Machuca e Jorge Moçambite da Silva tinham participado da execução de um policial peruano. Com exclusividade, mostramos Moçambite no hospital, se recuperando de uma bala no tórax. Ele confessa a participação no crime. Você é responsável pela morte do policial peruano? Sim. Hoje, os pistoleiros cumprem pena numa prisão de segurança máxima. Ao longo dos anos, os criminosos criaram uma rede complexa, como uma empresa, cargos bem distribuídos, divisão de tarefas e lucro, e se expandiu pelo norte e nordeste do país. O pesquisador Luiz Fábio Paiva estudou a organização. Ele afirma que a FDN unificou pequenos grupos criminosos e dividiu o comércio de entorpecentes por região. Temos que pensar numa rede de serviços, de trocas, de práticas que vão se conectando. Então, o grande trabalho dessas organizações é criar um modo de pensar e de agir dentro do mundo do crime que vai fortalecer essas conexões. Segundo a polícia, hoje a FDN tem mais de 200 mil integrantes no Brasil e no exterior. Para controlar todos os membros, foi criado um sistema de organização por fichas como esta. Aqui estava discriminado o nome do integrante, o padrinho, as funções e quanto deveria pagar para a FDN. Era a chamada caixinha. O objetivo era arrecadar R$1 milhão por mês. Em 2009, o Zé Roberto, ou Pertuba, foi preso. Mas isso não foi um problema. Ele seguiu comandando a FDN de dentro da cadeia, rodeado de mordomias. Quem conhece a história do traficante Pablo Escobar na Colômbia, lembra-se que ele patrocinava um time de futebol, o Nacional de Medellín. Aqui em Manaus aconteceu algo parecido. O José Roberto Barbosa, o Pertuba, líder da organização criminosa Família do Norte, também patrocinava um time de futebol do bairro dele, o bairro Compensa, o time Compensão. O time de futebol era só uma das formas de demonstrar poder. A facção também organizava bailes funk e festas luxuosas.
Mas o esquema começou a ter problemas em abril de 2014. A Polícia Federal do Amazonas apreendeu R$200 mil escondidos em um aparelho de ar-condicionado em uma lancha que navegava no Rio Solimões. A partir daí, as investigações revelaram um esquema de operações da FDN. Mais de um ano depois, a Polícia Federal deflagrou a Operação La Muralha, que cumpriu 127 mandados de prisão, muitos contra as principais lideranças da FDN, incluindo os fundadores da facção. A polícia descobriu que a FDN tinha um acordo com o Comando Vermelho, facção dominante no Rio de Janeiro. Segundo o relatório da Polícia Federal, a aliança foi fechada dentro do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estão detidos Gelson Carnaúba, da FDN, e o traficante Caçula, do Comando Vermelho. Caçula, também conhecido como Marcinho VP. Em uma conversa interceptada pela polícia, Pertuba afirma: "Nós da FDN temos uma aliança, mas nós, conselheiros, temos toda a autonomia referente às nossas decisões dentro do estado do Amazonas, onde predomina nossa facção Família do Norte." Esta cela, dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, funcionava como escritório da FDN. Aqui, os criminosos deixaram clara a aliança entre a Família do Norte e o Comando Vermelho. Mas a FDN não tem a mesma boa relação com outros líderes do tráfico, como mostra o repórter Afonso Mônaco. Uma coisa é clara: os massacres nos presídios do norte do país representam mais um capítulo na guerra de facções criminosas. E o objetivo é o controle da rota de tráfico de drogas e armas da região. A chamada Rota Norte é o caminho das drogas entre as fronteiras de Brasil, Peru e Colômbia. Os rios Negro e Solimões são usados para levar insumos para os países vizinhos e trazer de lá a cocaína, que será distribuída para o Brasil e o resto do mundo. A rota é controlada pela FDN e cobiçada pelo PCC. Havia uma guerra, vamos dizer assim, entre grupos, né? Um grupo hegemônico aqui no estado, querendo ter o controle de toda a cadeia do tráfico e disposta a rechaçar, eliminar aqueles criminosos que não aceitassem as regras que naquele momento ela tentava impor. Já o confronto entre o Comando Vermelho e o PCC explodiu por causa de outra rota, que fica entre o Paraguai e o Brasil. A Gota d'Água foi uma operação cinematográfica, que é atribuída à facção paulista. Em junho do ano passado, o rei do tráfico, Jorge Rafaá, de 56 anos, foi fuzilado no meio da rua, em Pedro Juan Cabaleiro, cidade do Paraguai, na divisa com o Brasil. A ação envolveu armas de grosso calibre, que perfuraram o veículo blindado onde estava o traficante. Até uma metralhadora .50, capaz de destruir tanques de guerra e de derrubar helicópteros, foi usada. O assassinato se transformou num ponto de atrito entre Comando Vermelho e PCC. Havia um certo equilíbrio. Ali, naquele momento, se desequilibrou, porque aquela região de fronteira que não pertencia ou não era dominada nem pelo Comando Vermelho e nem pelo PCC, passou a ser dominado pelo PCC. Os traficantes de São Paulo também querem dominar o quintal dos vizinhos. Começaram cooptando aliados no cárcere e se aproximando do principal rival do Comando Vermelho, a facção Amigo dos Amigos, ADA. Recentemente teriam conquistado o monopólio da distribuição de drogas na Rocinha, na zona sul do Rio, considerado o mais rentável morro carioca. Essa facção criminosa oriunda de São Paulo, ela já está presente em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive na própria capital. Isso é uma coisa muito preocupante, é uma coisa assim, extremamente grave, e o mais preocupante disso é que o nosso estado do Rio de Janeiro está observando isso passivamente. O promotor acredita que o estado do Rio de Janeiro, mesmo com toda a crise econômica que atravessa, é capaz de controlar a situação. O principal caminho
é começar a combater dentro do âmbito do sistema prisional. Nós sabemos que é no sistema prisional, é na cadeia que as organizações criminosas se formam, se estruturam, avançam, formam alianças. Basta ver o histórico de formação das organizações criminosas. Para esta pesquisadora, o conflito entre as principais facções pode estar apenas começando. A questão é a magnitude que isso assumiu e o que isso vai desencadear a partir de agora. Me parece que o PCC não vai deixar isso barato. Provavelmente a gente vai ter uma vingança. A questão é onde, considerando que houve essa expansão para praticamente todos os estados. A incapacidade do Estado de fazer a gestão cotidiana e, inclusive, de ter se antecipado a essa rebelião que resultou em tantas mortes. Segundo ela, as execuções deste início de ano só trazem à tona a falência do sistema prisional do país. A gestão dos presídios e de um preso custa caro, cada vez a gente encarcera mais e a gente não consegue reduzir os indicadores de criminalidade, o crime se organizou mais e se expandiu e a gente não aumentou a sensação de segurança da população. Então veja, essa política de encarceramento em massa, o que ela produziu de positivo? Nada. Esta mulher, que prefere não se identificar, é esposa de uma das vítimas do massacre em Manaus. Segundo ela, o marido sabia que um ataque estava prestes a acontecer e pediu ajuda. Ele tinha pedido, eu quero que tu vá lá ver se tu consegue minha remoção daqui para o batalhão. Eu disse, não te preocupa não, amanhã eu vou lá, vou atrás de um advogado e vou te tirar daqui para te terminar de cumprir tua pena. Ela e dezenas de familiares das outras vítimas passaram a semana toda na porta do Instituto Médico Legal. Esta mulher reconheceu o filho nas imagens divulgadas na internet. Mesmo ele podia dever o que devesse para a justiça, mas se ele estava lá e estava pagando o que ele tinha feito, ele não merecia a morte, não. A última informação é de que o IML conseguiu identificar 37 corpos. Segundo os peritos, a demora se deu tanto pela condição de deterioração dos corpos, como pela falta de estrutura do Instituto. Quem manda na cadeia é preso, não é Estado, não é a polícia nem ninguém, são os presos, bandidos. Os bandidos que comandaram a chacina publicaram nas redes sociais uma foto onde aparecem exibindo facões, pistolas e até um rifle calibre 22. A mulher, que prefere não se identificar, conta que chegou a levar um celular para o marido. O esquema funcionava através de propina para os agentes penitenciários. Hoje, como meu marido morreu, eu vou falar. Eu já botei telefone para dentro. Você colocou o telefone para dentro? Botei. Como é que era o esquema e quais os valores? Olha, era o celular, a gente tinha que dar o celular para eles e mais R$200 para botar para dentro. Para quem você dava esse dinheiro? Para os próprios agentes penitenciários. R$200 Isso. por celular. E o celular. Arma? Arma, R$1.000 para entrar. Parte do complexo penitenciário Anísio Jobim operava por parceria pública-privada. Mas o secretário Pedro Florencio Filho admite que o Estado também é responsável pela chacina. Responsabilidade de todos nós, Gerson. Da secretaria, da empresa que administra o sistema prisional, porque em algum momento houve alguma falha. O que nós fizemos quando assumimos a secretaria? Melhorar o procedimento da revista, mas ainda assim tem uma questão lá dentro, uma massa carcerária querendo algo, e aqui do lado de cá, pessoas que permitem, que vendem, que se corrompem, né? Corrupção que colabora para a entrada de celulares e armas nas cadeias de todo o país. Este vídeo foi gravado por detentos do presídio Romero Nóbrega, em Patos, no sertão da Paraíba. As imagens mostram um dos criminosos portando uma faca e outro segurando uma arma. A rebelião aconteceu na última quarta-feira e deixou 2 mortos e 2 feridos. Segundo a polícia, o motivo foi uma briga entre facções pelo domínio do tráfico local. No dia seguinte, Roraima viveu o 3º maior massacre em presídios da história do país.
33 presos foram mortos na penitenciária agrícola do Monte Cristo durante a madrugada. Segundo o governo, as mortes também foram provocadas por uma disputa de poder. Todos que foram mortos ali eram neutros, não tinham participação efetiva em nenhuma organização criminosa. Então não houve um confronto, houve uma matança generalizada. Neste sábado, durante uma revista, a polícia encontrou 2 corpos enterrados que pode ter relação com a matança. Três dias depois do massacre em Manaus, o presidente Temer falou do assunto pela primeira vez e causou polêmica ao usar a palavra acidente. Eu quero solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso. Neste sábado, o presidente conversou sobre o assunto com a ministra Carmen Lúcia, que comanda o Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, acredita que a briga entre facções é apenas uma das causas das mortes violentas em Manaus. Há a questão das facções, obviamente que sim, mas há a questão também que agora ficou ciente por parte do Poder Público Federal de que havia um planejamento de fuga. Então deve-se apurar se, na verdade, toda a confusão e as mortes passaram a ocorrer para que as lideranças pudessem fugir ou não. No final da semana, o governo divulgou um novo Plano Nacional de Segurança, com uma série de medidas para reduzir a violência no país. Entre elas, construir prisões e reduzir a superpopulação carcerária em 15% até 2018. Hoje o Brasil tem 622 mil presos e apenas 372 mil vagas em presídios. A prisão onde aconteceu o massacre em Manaus estava com o triplo da capacidade de detentos. Segundo os especialistas, para derrotar o crime organizado, é preciso repensar o sistema como um todo. Internamente vale tudo e não há disciplina. Então, esse sistema precisa ser totalmente mudado. E não é construindo presídios, não é se tentando bloquear celulares, quando se tem um corpo de agentes corrompidos e não preparados. É a mesma coisa de se colocar um esparadrapo em face de uma fratura exposta. Mano, é FDN que comanda, meu irmão. Descer.